foi? Acho que já está lembrando certinho. Então, a gente parou nesse último conteúdo aqui, que é essa aula 4, que fala da heurística. Ainda é a aula 4, mas do capítulo do livro ainda entra na parte do capítulo 3 do livro. Só mostrando o que foi da aula passada. Falou da heurística. Heurística normalmente é uma estimativa que você vai ter para resolver um problema. Alguns exemplos de função heurística aqui que eu posso usar, né? Por exemplo, eu estou falando que eu quero achar uma distância entre duas cidades, eu posso usar a distância em linha reta para falar que é a heurística. Se eu estou falando lá de derivações numa consulta, posso usar o número de átomos da consulta, o número de instâncias. E usar também a distância, aí no caso, até o objetivo, é um outro exemplo. Mesma coisa aqui. Você tem dois exemplos para esse problema de heurísticas. A primeira aqui, que é o número de quadrados em locais errados. Então, por exemplo, o 7 aqui no meu estado inicial já está na posição final. Então, ele não precisaria ser movido para resolver o meu problema. Então, a heurística, essa heurística 1, eu teria 7, porque sobrou 7 números, do 1 ao 6 e 8. Então, somente o 7 está no local correto. E um segundo exemplo de heurística, distância Manhattan, que é a quantidade de movimentos que eu preciso para chegar na posição final. Aí essa distância Manhattan, por exemplo, do 1 aqui, para chegar na posição final dele, que é essa daqui, eu preciso fazer dois movimentos, ou aqui e aqui, ou esquerda e cima. Então, 2 para o 1, 3 para o 2, soma tudo isso daí, você chega nesse 18. Então, esse 18 seria a estimativa do quão difícil é resolver esse problema no quebra-cabeça partindo desse estado inicial. Então, se eu pego um outro exemplo desse mesmo quebra-cabeça e faço esse mesmo cálculo aí da heurística, e ela dá menor, a ideia é que seja um quebra-cabeça mais fácil de resolver, um estado inicial mais fácil para resolver. Mesma coisa com a heurística 1. Aí ele falou da melhor primeiro, que é a heurística pelo melhor primeiro. Foi o exemplo da aula passada. Que aí, ao sair aqui de Arad, tentando ir para Bucareste, ele vai usar sempre a heurística. Se ele vai usar sempre a heurística, eu tenho essas informações do custo de cada cidade, mas eu vou usar a heurística pensando na hora de expandir os meus estados. Então, partindo aqui, por exemplo, de Arad, você sabe que os vizinhos de Arad, você tem ali Zerinde, Sibiu e Timisoara. Então, você colocou aqui Zerinde, Sibiu e Timisoara. Você consulta na tabela da heurística as distâncias. Então, você tem 253, 329, 374. Como ele fala que a busca pelo melhor primeiro, o melhor é andar menos. Então, pela estimativa, vai expandir Sibiu, que é o 253. Expandiu Sibiu tem os vizinhos. Pode voltar para Arad, Fagaras, Oradéia e o RV. Na hora de fazer essas estimativas, aqui para o Timisoara, você não considera quanto você está andando. Então, por exemplo, para sair de Arad para Sibiu, ele já andou um tanto aqui, que é o 140. Mas isso aqui eu não estou considerando. Estou considerando só a heurística. Então, é como se já cheguei em Fagaras. Qual que é a heurística para Fagaras? Eu tenho isso daqui na tabela, 178. Qual a heurística para Oradéia? 380, 193. O 366 do Arad aqui, que é o mesmo do inicial. Então, só expandi os vizinhos de Arad e peguei as distâncias na tabela. De novo, busca pelo melhor primeiro. Qual que é o menor número? O 176. Então, eu vou expandir esse menor. Expandindo Fagaras, ou ele volta para Sibiu de novo, ou ele chega em Bucareste, que é o 0. Ou seja, quando você vai expandindo isso daí, olhando sempre a heurística,
você chega num caminho para a sua solução, que era, no caso, ir para Bucareste. Que aí você vê que é Arad, Sibiu, Fagaras e depois Bucareste, né? Que é fazer esse caminho aqui. Sibiu, Fagaras e Bucareste, né? 3 passos aí você chegou no seu objetivo. Só que essa solução ali, ó, lembra lá que eu tinha comentado, não é ótima, né? O caminho para ir por baixo aqui, ó, e Arad, Sibiu, RV, Piteste e Bucareste é o mais curto se eu olhar o custo da quilometragem do mapa, que seria aí, né? Quantos quilômetros você vai andar. Então, por isso que a busca pelo melhor primeiro aí não é ótima solução, ou seja, o busca pelo melhor primeiro pode não encontrar a solução ótima. Ele encontra uma solução, mas essa solução pode não ser ótima. Aí falou também que esse algoritmo pode ficar preso em ciclos, é um exemplo desse daqui, ó. E daí no próximo conteúdo, acho que da próxima aula, a gente vai ter como resolver esses problemas aqui. Aí da parte do conteúdo de hoje aí, que tem novo, essa busca heurística em profundidade. Essa busca heurística em profundidade... Não aceitar o povo aqui. Mas não, parou. Então, essa busca heurística em profundidade é um outro jeito de fazer essa busca, né? Como ela é uma busca em profundidade, também usa uma pilha. Quando a gente estava fazendo o exercício de profundidade lá, que se não me engano era o mapa da Romênia, mesmo problema, tinha comentado que a ordem que você adiciona esses nós na pilha vai influenciar. Porque se eu tenho aqui, vamos pegar um mapa, né? Vamos supor que eu estou ali em Arad e eu quero fazer o busca em profundidade normal. O que eu preciso fazer? Adicionar os nós na pilha. Então, se eu adicionar o Zerinde primeiro na pilha, depois adicionar o time Soara, depois adicionar o Sibiu, a pilha ficou nesse formato, considerando o topo aqui em cima, né? Se eu adicionar numa ordem diferente, adicionar o T, o S e depois o Zerinde, a pilha fica em um formato diferente. Então, esses formatos diferentes vai resultar em árvore de busca diferente. Por quê? Se é busca em profundidade, se ele vem primeiro para Zerinde, a árvore vai sair daqui. Vai ir visitar todos os outros nós aqui. Se eu vou primeiro para time Soara, mesma coisa, a árvore vai ficar diferente. Então, aqui no busca heurística em profundidade, o que ele vai fazer? Ele usa a heurística para a ordem que você vai inserir esses nós na pilha, para selecionar qual que é o primeiro nó que você vai expandir de acordo com a heurística. É como se, vou pegar acho que essa imagem aqui, é como se nessa representação aqui, você tem os vizinhos lá, Arad, Sibiu, time Soara e Zerinde. O que ele vai fazer? Quando eu falei da busca em profundidade normal, eu falei, pode adicionar na pilha na ordem, em ordem alfabética. Então, o S, depois o T, depois o Z. Ou você poderia usar uma outra ordem, né? Porque se você adiciona o S, depois o T, depois o Z, você vai visitar o Z primeiro, porque o Z é o que está no topo da sua pilha. Então, se você adiciona uma ordem, na ordem inversa, você vai adicionar primeiro o Z, depois o T, e vai visitar o Sibiu primeiro, para visitar em ordem alfabética. Então, você adiciona na pilha na ordem inversa para visitar em ordem alfabética. Só que o busca heurística em profundidade primeiro, ele vai adicionar de acordo com a heurística. Ou seja, ele iria analisar o valor da heurística de cada um desses elementos aqui para saber qual que ele tem que visitar. Aí, se você adicionar a busca em profundidade nessa representação, você iria expandir Sibiu do mesmo jeito. Veio para Sibiu, vai expandir pelo busca em profundidade, qual que é o nó mais próximo? Mesma coisa, você vai chegar com o Fagaras aqui também, que é o menor valor. Só que ele vai fazer uma busca usando busca em profundidade. Então, ele vai visitar o Sibiu, depois vai expandindo isso daí de acordo com o busca em profundidade normalmente. Né?
A única coisa que vai acontecer é que a complexidade do espaço, já tinha falado acho que disso daqui em alguma outra aula, mas quando fala complexidade de espaço, é o quanto de memória que você gasta para fazer essa busca. Complexidade de tempo é o quanto de tempo que você usa para resolver isso daí. Então, essa complexidade do espaço linear quer dizer que à medida que você aumenta a quantidade de nós, aumenta a quantidade de espaços de forma linear. Né? Se aumentou em 5, vai aumentar em 5 também, como se fosse proporcionalmente aí. E também não garante encontrar uma solução, porque pode ficar preso em loops. Né? Você pode ter grafos que não estão adjacentes, dois grafos, por exemplo, separados, dois arranjos separados que pode não encontrar a solução. E o último desse conteúdo que é o busca a estrela. Né? Vocês viram árvore? Segundo ano, vocês chegaram a ver árvore, esses tipos de árvore do A estrela, junto com o busca a estrela, alguma coisa assim, ou não? Deixa eu ver se eu lembro disso. Não como eu lembro. Não lembra? Tá. Não, mas o busca a estrela, aí ele vai usar a heurística para fazer a busca. Então, para realizar uma busca desse tipo, aí você vai ter a função de custo, que no mapa lá seria a própria distância entre uma cidade e outra, e a heurística. Né? Nos exemplos de mapa, de sair de uma cidade para outra, normalmente isso daí é uma linha reta entre a cidade objetivo e todas as outras. Né? Se o problema é diferente, você precisa de uma heurística diferente, igual tinha do problema do quebra-cabeça de 8 peças lá. Aí, o que a busca a estrela vai fazer? Ela vai somar esses dois valores. Né? Tem aqui a representação do que ele faz, então ele calcula esse f de n, sendo que esse f de n é a soma das outras duas funções. O g, que é o custo do caminho, e o f, que é a estimativa. Né? Então, você vai ter a soma dessas duas funções para gerar o seu resultado. Né? E por que ela faz isso daí? Para combinar as características do busca pelo menor custo e o busca pelo melhor primeiro, que é a busca que a gente viu lá do outro capítulo, da aula 3, que é o busca pelo menor custo, junto com a profundidade e a largura a gente viu essa, e agora o busca pelo melhor primeiro, que é a heurística. Isso daí, falando lá da fronteira, organizada também de acordo com uma fila ordenada pelo f de n. Né? Mais fácil analisar direto aqui no mapa. Então, o mesmo problema, o mapa da Romênia, você tem Arad e quer ir para Bucareste. Aqui eu tenho a distância em linha reta de Bucareste para todas as outras. Por que de Bucareste para todas as outras? Porque Bucareste é o meu objetivo. Então, eu tenho que saber o quão longe ou quão perto eu estou do meu objetivo a partir das outras cidades. Então, por isso que a distância não é de Arad para todas as outras, ou de Bucareste para todas as outras. Por isso que a distância não é de Arad para todas as outras, é de Bucareste, certo? Então, essa tabela heurística, mesmo exemplo que a gente viu da aula passada. E aqui eu tenho a resolução desse daí. Né? Eu vou abrir essa resolução, daí não vai dar para escrever, né? Abrir ela no livro aqui, ó, que acho que fica mais fácil para visualizar, mas aqui acho que eu não consigo escrever. Mas vamos lá. Então, o estado inicial aqui, ó, Arad. Aí, o que ele está fazendo aqui nessa representação? Eu preciso representar a minha função f de n, que é essa função representada aqui, que é o custo usando o busca estrela. Mas o que é o meu f de n? É a soma das duas outras funções. Primeiro é o custo normal, depois é o custo da heurística. Então, aqui ele está falando que o custo pelo A estrela partindo de Arad é 366. E esse 366 é o 0 mais 366. O que precisa analisar aqui é ver o que tem nesses dois termos, nessa soma aqui. Esse 0 seria o quanto ele já andou até o momento. Então, como ele está na cidade inicial, no nó inicial que é Arad, 0. O 366
é a heurística da cidade que ele está. Então, a heurística de Arad, agora tem que voltar para cá, heurística de Arad está aqui, ó, 366. Né? Então, quer dizer que você vai ter um valor aqui, no caso que é o 366, esse valor é a soma de dois outros valores. O primeiro é o quanto ele já andou para chegar até aquela cidade, o segundo é a heurística daquela cidade, certo? Então aqui você tem o seu nó inicial. O que a estrela vai fazer? Expande esse nó. Expandir esse nó é ver quem são os vizinhos. Sibiu, Timisoara e Zerinde. Aí ele vai montar essa segunda representação B aqui. Nessa segunda representação, quando ele expande Sibiu, que é esse nó, quanto ele anda para chegar até Sibiu? Aí eu preciso ver aqui no mapa, né? Quanto ele anda para chegar até Sibiu? 140, que é a distância disso daqui. Qual que é a heurística de Sibiu? Heurística de Sibiu, eu preciso ver aqui, ó. 253. Então, a hora que ele vai marcar isso daqui, ele marca o 140 mais o 253, que é a minha função à estrela, que é o 393, para Sibiu. Vai fazer a mesma coisa para as outras cidades. Então, o Timisoara, ele andou 118, e a heurística, 329. 118 mais 329, 447. É a função para Timisoara. Zerinde, mesma coisa. Andou 75 para chegar até Zerinde. Heurística de Zerinde, 374. 75 mais 374. Está aqui, certo? Expandiu isso daí, viu quais são os valores das heurísticas desses três nós, expande o menor. Né? Você está sempre buscando o menor. Então, entre 393, 447, 449, vai expandir Sibiu. Expandindo Sibiu, você vai fazer a mesma coisa. Né? Então, vamos ver o Fagaras aqui. Ó. Quando ele vai de Sibiu até Fagaras, vou limpar aqui de novo. Então, ele vai de Sibiu e chega em Fagaras. Então, ele já andou ali, ó, 140 mais 99. Ou seja, ele andou 239, certo? Vou voltar aqui. Então, ele andou 239, que é esse valor que está aqui, e eu preciso ver qual que é a heurística de Fagaras. Heurística de Fagaras está aqui, 178. Né? Aqui está 178 e aqui está 176. Esse daqui é do livro. Mas é esse valor aqui, certo? 178 ou 176. Vai continuar sendo menor do que esse outro, que é o RV ali. Né? Então, 239 é o quanto eu andei para chegar até Fagaras, 176 heurística de Fagaras, dá o 415. Oradéia, a mesma coisa, né? É como se sair de Sibiu, fui até Sibiu e depois vou para outra cidade. Oradéia aqui no caso. Então, ele andou 140 mais 151, 291. Tá aqui, ó, 291. Heurística de Oradéia, 380, que tá aqui, ó. Certo? E aí vai montando. Fiz isso daqui para todas essas vizinhos de Sibiu, qual que é o menor valor? Você tem 413 aqui, ó. Então ele vai para RV, esse Riminico Vilcea. Expandindo esse RV aí, você tem Craiova, Piteste e Sibiu. Ou seja, na hora de expandir, você tem que pensar, saí de Arad, fui para Sibiu, fui para RV e estou aqui agora. Né? Então, eu já andei os 140 mais o 80. Né? Então, eu já andei aí 220. Só que você vai expandir esses vizinhos de RV. Que são aqui, Craiova, Piteste e Sibiu. Então, se eu andar, já andei mais 220. Se eu andar mais 146, ou eu ando mais 97, ou eu volto para Sibiu e ando mais 80. Né? Então, por exemplo, Piteste, que é a continuação da solução, você vai ficar com 140, mais o 80, 220, mais o 97, e dá 220, 317. Acho que é isso.
Aqui, ó, 317, ó, certo? Então, 317 para chegar até p-teste. Qual que é a heurística de p-teste? 100. Então, a heurística de p-teste está aqui. Aí, ó, os valores estão diferentes aqui dos slides e do livro aqui, certo? Mas vai dar o mesmo resultado aí. Então, sem heurística, vai expandir de novo o p-teste. 417 contra 550, contra 500. Também poderia cair algum menor valor da esse daqui, né? Aí você voltaria no seu algoritmo e iria expandir um nó aqui para trás. Ou seja, se essa soma aqui, ó, aqui deu 417, se no lugar desse 417 aqui der 500 e alguma coisa, você vai ver aqui, ó, 447, 449. Então, ele voltaria e iria expandir Timisoara. É como se eu estava tentando vir pelo caminho do RV, mas vai ficar mais longo. O algoritmo acha que ele vai ficar mais longo. Então, ele volta e vai por outro caminho. Aí, expande o RV, você chega no p-teste, e expandindo o p-teste, você vai voltar... Cadê o p-teste? Aqui, expandindo o p-teste, você chega nesse último valor, né? Na verdade, eu falei expandir p-teste, não, né? Aqui tem 417 e aqui tem 415. Né? Então, ó, ele vai expandir o que tem um menor valor, certo? Que é o 415. Expandiu Fagaras, Sibiu e Bucareste, que ali são as duas possibilidades. Só que, ó, 591 e 450. Então, ele volta, agora que ele vai expandir o p-teste, ó, que o menor valor é o 417. Né? Expandindo o p-teste, você chega lá na sua solução, ó, que é o 418 aí. Ó. Então, o que ele fez? A hora que vai expandir o último aqui, ó, se ele vai de Sibiu, RV e p-teste, ele chega em Bucareste. 418 é o quanto ele andou, ou seja, é o custo final até chegar nisso daí. Quando ele está falando nesse daqui, ó, 417 aqui em cima, esse valor não é o custo final. Né? Por quê? Eu estou falando que 317 é o quanto ele já andou, mais o 100, que é a heurística. Aqui embaixo, quando eu já cheguei na minha solução, a heurística é 0. Então, 418 é o resultado final, é a quilometragem que ele andou para chegar até Bucareste. Né? Então, aqui no meio de qualquer representação dessa daqui, você pega um valor aqui, 671, não é o quanto ele andou para chegar até lá. Né? Ele andou 291 mais a heurística. Mas a hora que você chega lá no seu estado final, como a heurística vai valer 0, aí você tem o quanto ele andou para fazer isso daí. Certo? Então, ó, o último conteúdo aí que era esse a estrela. Né? Tem essa representação aqui do mapa da Romênia também, que é um exemplo do busca a estrela. E aí tem fala ainda sobre a admissibilidade do A estrela. Que o A estrela sempre encontra uma solução quando você tem algumas condições aí. Primeiro, fator de ramificação finito. Você não pode ter um nó com infinitos nós ligados a ele. Custo do caminho nunca decresce. Né? Por quê? Que esse custo do caminho aí nunca decresce? Você não pode ter um custo negativo. Né? Ou seja, você não pode ter um custo que, ao somar, se o custo for negativo, é como se você estivesse andando, mas está andando menos. Então não pode acontecer isso daí no seu nó. E você não pode ter uma heurística falha. Né? A sua heurística não pode falar que você vai andar mais do que realmente vai. Então, por isso que no mapa aí da Romênia, quando você fala que a heurística é uma distância em linha reta entre dois pontos, você está falando que essa distância, essa linha reta entre dois pontos é o menor valor possível. Se você falasse que a heurística é maior do que isso daí, o cara pode tomar um caminho em linha reta e andar menos. Né? Então, por isso que essa heurística precisa ser admissível. No caso aí dos mapas, normalmente é pensar numa distância em linha reta
que é o menor valor possível, o menor caminho entre dois pontos, essa distância essa linha reta entre dois pontos. E aí o exercício é o mesmo exercício que eu coloquei aqui no fórum, né, está descrito aqui, é esse que está no final dos slides aqui, né, que é o 21 da lista 2 aí. Aqui nos slides só ele fala para fazer usando a da quinta série e a estrela, mas usar só a estrela aí para o exercício do fórum, né? Que é fazer a distância entre A e R, ou seja, nesse mapa aqui, fazer a distância entre A, que é aqui em cima, e o R lá embaixo, usando o A estrela. Além disso, né, você vai usar o G, é a sua distância entre essas unidades, está representado no mapa. O H é a heurística, a distância em linha reta, que tem nessa tabela aqui. Aí, na resposta, colocar a árvore de busca produzida, que é essa representação aqui. Depois, além da árvore de busca, a ordem que os nós foram expandidos e rota que será tomada e o custo total. Então, você começa aqui pelo A, né? Vamos representar aqui pedaço. O A você tem 4 vizinhos, né? Vamos colocar aqui o B, colocar 2 aqui só para mostrar a ideia. B e D. Então você representa primeiro o A, faz aquele passo a passo, igual dos outros algoritmos que a gente fez. A, B, C, D e E. Representando só o B e D aqui. Ó. Aí, quanto eu ando para chegar até o B? Eu preciso andar 73. Qual que é a heurística do B? A heurística do B é isso daqui. 186. Isso daqui vai dar um valor. Quanto eu ando para chegar até o D? O D, ó, é o 89. 89. Qual que é a heurística do D? 163. Isso daqui também vai dar um valor. Aqui, 186 com 73, sei lá, 200, eu trabalho fazer essas contas aí. Vamos usar um exemplo aqui, vai. 186, 14, não estou pensando no binário hoje só, resolvendo exercício de binário, não calculadora aqui. Mais fácil. Aí, agora eu saí e apaguei, né? 186 mais 73. 259, então a heurística do B dá 259. E qual que era a outra? Do D. 259. O D é 163 mais 89. 163 mais 89. 252. Então, entre o B, que dá 259, e aqui 253, entre esses dois, eu iria expandir o D. Né? Aí você representa lá, você coloca o D que estaria aqui, o Azinho aqui em cima, ligado com o D deu 253, que é 89, que é o quanto? 89, que é o quanto eu andei, mais a heurística do D, 163. Né? Então, se fosse só o B e o D, seria expandir o D. Né? Fez isso daí, se eu descubro que o D é que eu vou expandir, ó, depois o D só tem mais 2 filhos, né? Que é o N ou voltar para o A. Representa isso daí e faz a mesma coisa. Se eu já cheguei no A, já cheguei no N aqui embaixo, né? Qual que eu vou expandir a partir disso daí? Então, se você já chegou no N, você andou, vou colocar em amarelo aqui, 89 com 89, 90, 90, 180, 178. Né? Então, para chegar até aqui, eu andei 178. Né? Aí, qual que é a heurística do N? Você tem que olhar na tabela. Certo? Usando essa mesma representação que está aqui. Ó. Só para praticar aí o A estrela, montando essa
essa árvore colocando aquelas 3 coisas que está ali no final, né? Que é a árvore de busca resultante. A árvore de busca resultante é essa que está representada em cinza, né? Então, Arad, você abre aqui, abre o Fagaras, RV, aqui o Pitest e o Bucareste aqui no final. Então, essa é a árvore resultante. Depois, além da árvore de busca resultante, a ordem que os nós foram expandidos, aí nessa representação aqui, ó, ele usa, primeiro expande o nó inicial, Arad, vai para Sibil, o RV, Pagaras, Piteste, e depois chega no Bucareste, que é o objetivo. E a rota que será tomada, ou seja, aí por qual caminho na árvore de busca que você vai e o custo total. Né? Na hora que você faz representar a soma lá na árvore, você está fazendo qual que é o custo pelo A estrela. Né? O custo total, aí você tem que somar isso daí, que pelo próprio A estrela acaba chegando naquele último valor, lá que era o 418. Né? Aqui embaixo você tem 418, que é o custo para sair de Arad e ir até Bucareste. Certo? Então, ó, só resolver esse exercício aí igual os outros de busca aí que a gente fez. Difícil esse A estrela aí ou não? Aparentemente não. Eu acho ele mais fácil do que os outros, porque você já tem que calcular uma soma aí, é bem mais didático, é sempre a soma do quanto você andou, mas a heurística para onde você está. Então, se eu quero sair daqui de Maringá para São Paulo, se eu já fui até Londrina, quanto eu já andei para chegar até em Londrina? Qual que é a heurística para de Londrina até o objetivo que eu quero ir. Então, usar esses 2 valores aí para fazer isso. E o exercício está lá, ó. Aí pode usar até mais fácil, né? Usar algum programa aí para fazer a montagem da árvore, né? Coloquei o mapa aqui também em PNG, se precisar. Né? Mas tem nos slides, tem no material aí. Beleza? Vou finalizar a gravação aqui. Dúvida? Pode falar. Perguntar, o senhor falou da questão do Arad lá, do último valor, como custo total. Sim. Você consegue voltar lá naquele... Aqui, eu estava mostrando aqui, né? 416, 417, alguma coisa, 418. 418 não é só referente ao... Não, peraí, Bucareste. É o quanto ele andou. Aham. Porque ó, aqui em cima, ó, quando ele mostra aqui em cima, ó, 0 mais 366, é porque ele já andou 0, ele está na cidade inicial. E 366 é a heurística partindo de Arad, certo? Quando ele mostra aqui, ó, 140, é que ele já foi para Sibiu e andou 140, mais a heurística. Como ele está aqui, lá no último nó, lá no último nó, esse primeiro valor aqui na soma é sempre o quanto ele já andou. Então, para chegar até Bucareste, ele andou 418, mais 0, que é a heurística de Bucareste. Essa é que ele sempre representa, no primeiro termo, quanto ele andou para chegar até naquela cidade, depois a heurística. Então, por isso que esse 418 é o total aqui do quanto ele anda. É a soma dos caminhos que ele foi do Arad, Sibiu... Arad, Sibiu, RV, Piteste e Bucareste, dá o 418. Entendi. E o da linha reta daí, né? Daquela tabela que você tem que... aí é pelo mapa. Esse 418 é pelo mapa direto, não é pela linha reta. Certo? Entendi. Certo. Beleza, então, ó, interromper aqui, já